Você tem utilizado todo o seu potencial? Você é aquele tipo de pessoa que evolui a cada dia ou em determinado momento da sua vida você parou de evoluir? Você vive uma vida mais acomodada ou uma vida mais ativa? Será que existe algum risco em vivermos uma vida mais acomodada? Fique comigo que no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto. Fala gente, como é que vocês estão? Meu nome é Robert e no vídeo de hoje eu quero falar sobre comodismo. O dicionário define a palavra comodismo como comportamento de alguém que evita dificuldades ou que evita responsabilidades. E infelizmente, esse comportamento acompanhou Israel em quase toda a sua história. Em Juízes, no capítulo 1, no versículo 21, vai narrar um desses momentos onde Israel se acomodou diante de uma situação, onde a tribo de Benjamim deixou de expulsar os jebuseus do seu território. Essa passagem acontece logo após a morte de Josué e a conquista da terra prometida. Então, através ali de Josué, através da conquista ali da terra prometida, Deus cumpre aquela promessa que ele havia feito a Abraão, de que os seus descendentes viveriam na terra de Canaã. Mas apesar de Israel ter conquistado quase que todo o território, sobraram algumas partes dentro do território onde ainda viviam povos estrangeiros, ainda viviam cananeus. E Deus continuava chamando a atenção do seu povo para que eles continuassem lutando, até que não sobrasse nenhuma parte no território que não fosse do povo de Deus. Ou seja, era para o povo de Deus destruir todos os povos que não eram israelitas. Não era para sobrar nenhum povo ali dentro de seus territórios. Então, a gente ainda tem no primeiro capítulo de Juízes algumas tribos que continuaram lutando, mas muitas tribos pararam de lutar e se acomodaram naquele território já conquistado. Então, apesar da ordenança de Deus para que todo o território fosse ganho para ele, o povo de Israel passou a desobedecer e se acomodar com essa terra já conquistada. E rapidamente o Senhor se pronunciou a respeito desse assunto. Mas vocês não obedeceste à minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que eu também disse, não os expelirei diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Basicamente, se analisarmos as pessoas acomodadas, encontraremos dois tipos de pessoas. Aquelas que nem mesmo começam, mas também existem aquelas pessoas que começam e ao mínimo sinal de sucesso se acomodam diante da situação. Ambos os comodismos são prejudiciais, mas muitas vezes o segundo tipo é mais mascarado. E podemos encontrar o segundo tipo de comodismo no povo de Israel, porque eles já tinham lutado contra 30 reis, eles já tinham conquistado grande parte do seu território, mas em determinado momento, algumas tribos pararam de lutar por aquilo que Deus tinha ordenado. E mesmo as tribos que permaneceram lutando, não permaneceram com a mesma força de antes. Esse ato de comodismo foi rejeitado por Deus. Primeiro, porque Deus havia feito uma aliança com seu povo para que eles destruíssem todo o altar pagão, todo o altar levantado a Baal e aos outros falsos deuses, e que eles também extirpassem o culto pagão daquele território. E o segundo motivo, que também foi o menos compreendido por parte dos israelitas, é que Deus temia que o contato com aqueles povos acabassem pervertendo a fé de Israel. Havia o risco de que o culto aos falsos deuses, aqueles costumes contrários aos mandamentos de Deus, começassem de maneira sorrateira a adentrar a cultura israelita. O que infelizmente podemos ver que se tornou uma realidade. Não muito tempo após a morte de Josué, o povo começou a adorar a Baal e Astarote, devido à influência dos povos vizinhos. E é muito triste a gente ver que aquele povo que foi tirado do Egito com mão forte, que experimentou todo tipo de milagre e que foi chamado para se tornar santo, acabar se tornando igual a todos os outros povos pagãos, que entristeciam e desonravam a Deus. E um dos grandes fatores para que isso acontecesse foi o comodismo. O comodismo impediu que eles obedecessem totalmente o mandamento divino e se livrassem daquelas influências pagãs. Uma das coisas que podemos aprender com o povo de Israel é que meia obediência ou obediência incompleta não é obediência. Isso nos prevenirá de muitos problemas. Mas o que, após vários milênios, nós podemos aprender com essa história de Israel? Augusto Cury, psiquiatra brasileiro, vai dizer que a maioria dos gênios alcançaram sucesso por volta dos seus 27 anos. Einstein, por exemplo, publicou a sua teoria da relatividade geral com apenas 26 anos. Michelangelo começou a pintar a Mona Lisa com apenas 28 anos. E temos também o exemplo do próprio Jesus, que começou seu ministério com apenas 30 anos. E o que Augusto Cury vai nos falar a respeito da carreira desses gênios é que muitos acabaram se acomodando com o sucesso. Eles ficaram com medo de se arriscarem, de perder status e fama. Não que os exemplos que eu citei anteriormente tenham se acomodado diante do sucesso, mas Augusto Cury vai nos dizer que alguns gênios, pelo medo de se arriscar,
acabaram não alcançando todo o seu potencial. Portanto, o comodismo é um dos grandes problemas para aqueles que querem obter sucesso, seja na área científica, na área esportiva, na área pessoal, empresarial, porque normalmente o comodismo nos blinda de alcançarmos um nível superior. É isso que normalmente vai definir as grandes promessas do futebol e as grandes realidades. Muitas dessas pessoas, ao mínimo sinal de fama, ao mínimo sinal de sucesso, eles pararam de treinar. Como eu já falei antes aqui no canal, os nossos talentos não é apenas a forma com que iremos cumprir o nosso chamado, mas também a forma de vivermos uma vida feliz. Já parou para pensar como seria se um liquidificador tentasse fazer o trabalho de uma geladeira, ou que o micro-ondas tentasse fazer o trabalho de um secador? O que eu quero dizer é que se não fizermos aquilo que Deus nos criou para fazer, ou se tentarmos operar fora da vontade de Deus, não viveremos uma vida feliz. Ainda que estivermos em movimento, fazendo algo diferente daquilo que Deus nos chamou para fazer, ou se estivermos aquém daquilo que Deus nos chamou para fazer, não seremos felizes. Por isso, se você começou no passado a fazer algo que Deus tinha tocado no seu coração, volte e termine aquilo que você começou. Deus tem frequentemente colocado ideias em nosso coração, mas muitas vezes não estamos atentando para aquilo que Ele quer falar conosco através de nossas vontades. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, a palavra vai dizer que Deus opera em nós tanto querer quanto efetuar. Ou seja, muitas vezes Deus usa a nossa vontade, o nosso querer, para fazer aquilo que agrada a Ele. É Deus quem gera em nós o desejo pelo extraordinário. É Ele que gera as grandes ideias para que através delas nós possamos o honrar. Então, se você possui o dom de cantar, é porque Deus quer que através da sua voz você o honre. Mas o que você tem feito para evoluir esse dom? Você tem ficado acomodado diante dos talentos que Deus te deu? Se Deus te chamou para ser um ministro, se é um chamado de Deus para que você possa ministrar, lembre-se, o povo de Israel tinha uma promessa, que eles entrariam na terra prometida, mas eles não creram nessa promessa e por isso não se moveram nela. Crer é mover. Hebreus 3, no versículo 19, vai falar sobre isso. Vai dizer que eles não puderam entrar na terra prometida por causa da sua incredulidade, por causa da sua falta de fé. E isso se aplica em cada área da nossa vida. Se Deus te abençoou com inteligência, com sabedoria, estude. Não se acomode diante de um futuro promissor que Deus te criou para viver. A profecia, a promessa, ela existe para nos guiar em que direção devemos ir. Portanto, se o seu dom é ministrar, estude a palavra. Se é ser músico, evolua no seu instrumento. Se é ser professor, aprenda melhores formas de ensinar os seus alunos. O nosso intuito nessa terra é honrarmos a Deus com tudo que fazemos, e o comodismo é um dos nossos maiores inimigos. Portanto, precisamos matar o comodismo, porque senão correremos o risco de sermos mortos por ele. O povo de Israel, por ter vivido de forma acomodada, não vivenciou tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles, e o comodismo deles se mostrou de forma destrutiva posteriormente, através dos cultos a Baal. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a palavra vai dizer que Deus já nos deu tudo o que necessitamos, mas nós não podemos achar que Deus irá fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Deus tem um futuro brilhante para cada um de seus filhos, em áreas diferentes, em áreas específicas. É claro que nem todos os dons ou talentos serão chamativos, mas se vivemos para a glória de Deus, seremos conhecidos no céu. Mesmo que sejamos o servo que tinha 2 talentos, seremos chamados fiéis da mesma forma daquele servo que tinha 5 talentos. Portanto, prossiga evoluindo a cada dia. Lute contra o comodismo diariamente, pois o que Deus tem para você é muito grande. Pois como diz em 1 Coríntios 2, no versículo 9, os que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram e que nem mesmo subiu aos nossos corações é o que Deus tem preparado para cada um de nós. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative também o sininho das notificações para que quando sair o próximo vídeo você seja notificado. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, algum comentário positivo, comente aqui embaixo. E se você conhece uma pessoa que necessita ouvir esse vídeo, envie para ela. E é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Falou!